Então, segunda parte deste capítulo 126, com o título Meu irmão Padre André, como eu gostaria que caísses na real. Começa a segunda parte no versículo 10. Diz assim: porque quando as populações nos pedem que lhes sirvamos regulares doses de ópio religioso que as ajuda a suportar as agruras da vida, nós, na pegada de Jesus, de quem somos discípulos, e na fidelidade ao seu espírito de libertação para a liberdade e de cura de todas as alienações, a começar pela do religioso e a acabar da idolatria do dinheiro, sempre haveríamos de lhes resistir e assumirmos no meio delas e com elas a missão martirial e duélica de evangelizar os pobres e os povos. 11. Não creio que não cheguemos a dar-nos conta de que para isto nascemos e viemos ao mundo como presbíteros ordenados da Igreja e pela Igreja. Jesus é a nossa luz, a luz do mundo, a luz dos povos, como começa por dizer a Constituição Dogmática sobre a Igreja, aprovada pelo Concílio Vaticano II. É Ele, Jesus, e só Ele, o nosso modelo, o nosso paradigma de ser humano e de presbítero. Ora, os pobres e os povos mais oprimidos e mais esmagados das aldeias e das cidades, do que necessitam não é de ópio que lhes anestesie as amarguras do seu viver inumano, mas de quem, maioticamente, os ajude a serem povos libertados e curados, a fim de chegarem a ser eles próprios sujeitos dos seus próprios destinos. 12. Se insistirmos em vender-lhes regulares doses de ópio, em lugar de despertarmos dentro deles o espírito que os fará livres e audazes, somos criminosos, assassinos. Matamos as populações entre as quais e com as quais vivemos, com overdoses do religioso, quando deveríamos, como parteiras, libertá-las para a liberdade e fazê-las sair da alienação em que vegetam, geração após geração. 13. Há mais de 30 anos, aqui mesmo, em Macieira da Lixa, também eu estive na função de pároco residente. Sei muito bem o que as populações ainda não evangelizadas queriam que eu lhes desse para anestesiar as suas dores e as suas amarguras. Mas eu, como presbítero da Igreja do Porto, responsável pelo anúncio do Evangelho de Deus, o de Jesus, aqui, nesta aldeia do interior, como antes já o havia sido na de Paredes de Viadores, concelho do Marco de Canaveses, e em África, no coração da guerra colonial, resisti a desempenhar essa função de sacerdote do paganismo religioso e assumi-me como que era, e felizmente ainda sou, presbítero da Igreja do Porto. Foi o que se sabe e o que se viu. 14. Ninguém, ou quase ninguém, me perdoou. E mesmo aqueles que na altura pareciam estar comigo e com o Evangelho de Jesus, depressa meteram o rabo entre as pernas como cães assustados e lá prosseguiram no negócio do religioso e do ópio do povo. Ainda hoje, todos estes anos depois, a hierarquia da Igreja Católica, toda ela investida na plenitude do sacerdócio do paganismo religioso, em vez de na plenitude do ministério eclesial de evangelizar os pobres, e os povos não me perdoa, nem me entende, e está tão cega que nem vê que todo o ostracismo a que sistematicamente me vota está a cair inteiro sobre ela e acabará por a levar ao descrédito mais completo à medida que as populações saem do analfabetismo e da cegueira em que têm sido criminosamente mantidas
e passam a ser, como pretende o Barracão de Cultura, que a Associação As Formigas de Macieira está humildemente a levantar aqui, como um sinal, populações de olhos abertos, bem à altura de gerirem os seus próprios destinos. 15. Ou os bispos, que abusivamente integram a hierarquia e lhe dão corpo, se convertem de raiz e creem no Evangelho de Deus, que é Jesus, o ressuscitado, que foi crucificado e vive para sempre em nós e connosco, para destruir de vez todo o tipo de cruz. Ou acabam todos, como o sal que perdeu a força de salgar. E com eles também os párocos que desobedecem acriticamente como adolescentes assustados e seguem as suas orientações pretensamente pastorais, em lugar de obedecerem apenas a Deus vivo e ao seu Espírito, como faz Jesus de Nazaré, mesmo quando o Templo de Jerusalém decreta a sua morte e o entrega ao Império Romano para que o execute na cruz como o maldito dos malditos. 16. O mesmo acaba de fazer o pároco de Macieira da Lixa, de Moure, de Pinheiro e de Refontoura, com os jovens que ainda continuam sob a sua batuta de poder clerical e eclesiástico. Fizeram-no apenas numa representação teatral de mau gosto e com sabor a blasfémia. Mas nem por isso deixa de ser um crime simbólico, que mata as populações e não mata só simbolicamente. Porque dificilmente esses jovens, que deram corpo a esse teatro religioso, serão amanhã mulheres e homens de causas, as mesmas de Jesus, metidos até aos ossos nas mesmas práticas políticas maiúticas que foram as de Jesus. 17. Mais depressa estarão do lado dos sumos sacerdotes do Templo de Jerusalém, que hoje vestem de párocos e de hierarquia católica, clientes das missas do Crisma e de outras do género, onde Jesus e o seu Espírito nunca chegam a ter voz nem vez, são apenas uma hóstia de farinha de trigo sem fermento, rito religioso que aliena e infantiliza quem insiste em ir por elas, em lugar de ir por Jesus e pelo Deus de Jesus, nosso Abá Mãe, que nos quer ver longe dos templos e dos altares, outros Jesus, agora há século XXI. 18. Meu irmão, Padre André, que aceitaste ser pároco de Macieira da Lixa e de outras 3 paróquias do mesmo concelho de Felgueiras, como eu gostaria que soubesses que este chão que pisas é lugar teológico de Deus, o de Jesus, a quem crucificaram. Esse mesmo Deus que gosta de política, de práticas políticas maiúticas e não de religião, do religioso, do rito, do moralismo, com que tu, para teu mal e mal das populações, insistes em ocupar-te e ganhar bom dinheiro. Como eu gostaria que caísses na real e te assumisses como presbítero da Igreja do Porto, exclusivamente disponível para anunciar o Evangelho de Jesus, oportuna e inoportunamente. 19. Perderias os privilégios clericais, mas ganharias em humanidade e em sororidade, fraternidade universal. Por mim, garanto-te que vale a pena perderes os privilégios clericais para te ganhares como ser humano e como presbítero da Igreja do Porto. Podes crer que esperarei por ti sempre. E quero que saibas mais uma coisa. Nesta casinha arrendada onde vivo, com a minha pequena reforma de jornalista profissional e onde continuo a trabalhar com alegria e gratuitamente, tens sempre lugar à minha singela mesa. 2008, outubro 14.
o meu abraço e o meu beijo de presbítero da Igreja do Porto, especialmente para ti, Padre André, meu irmão.